Estamos de volta com o Estúdio 36. Chefe bom alcança resultados com apoio e não com a aversão dos funcionários. É tema do nosso Momento Literário. Valer a verdadeira história de quem passou de chefe a líder de si mesmo. É o livro de hoje. Estamos com a autora, a psicóloga especialista em recursos humanos, Márcia Luz. Boa noite, é um prazer tê-la aqui. Boa noite, Larissa. Você passou décadas, 20 anos estudando lideranças e chefias? Conta essa história. Eu trabalho já há bastante tempo com desenvolvimento de equipe, com desenvolvimento de lideranças. E esse livro agora é para valer, é meu 4º livro publicado. Você trabalha com treinamento empresarial? Isso, treinamento, palestras, desenvolvimento de chefias. E por isso eu tenho acompanhado ao longo desses anos todos a trajetória dos chefes que ultimamente estão sendo cobrados cada vez mais para virar líderes, para mudar esse perfil que ao longo dos anos foi se modificando nas empresas. Como é que era esse perfil e o que é que está se exigindo Pois é, isso agora? É uma coisa muito curiosa. A gente veio de um modelo militar e na época de modelo militar era normal que um gerente tivesse esse perfil de chefe. Quando eu estou falando de chefe, é aquela velha frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso mesmo. Acontece que o mundo mudou, cada vez mais a educação tem sido diferente e hoje a gente fala que nós temos muitas gerações e temos a tal da geração Y, que é a geração formada pela garotada que está hoje com 20, 21, 22 anos, que está ingressando no mercado de trabalho e que já foi educado de uma maneira muito diferente da que eu fui educada, por exemplo. Na minha época, pai olhava para filho, bastava olhar, não precisava dizer absolutamente nada. A gente sabia que tinha que ficar quietinho e sair de fininho, né? Agora os filhos mandam. Não é exatamente mandar, mas a relação mudou. Claro. Eu tenho 3 filhos e eu posso olhar e olhar, que eles vão me dizer, que foi, mas algum problema? Minha roupa está suja? O que foi? As coisas mudaram. Tem gente que diz, agora não tem mais respeito nas relações. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que mudou a maneira como nós nos relacionamos. Hoje a gente consegue construir uma relação de muita cumplicidade com os filhos, de respeito, sim, de confiança, mas a relação não passa mais pelo medo. O que aconteceu? Essa garotada está chegando nas empresas e não quer mais o modelo do chefe autoritário, do chefe que comete, inclusive, assédio moral, que é muito comum nas empresas, e os chefes... Inclusive, isso é uma novidade dos nossos tempos, Exatamente. Né? O assédio moral. Olha, tratar uma pessoa de forma desrespeitosa e humilhante é um assédio moral. Não que não acontecesse antes. Simplesmente as pessoas se sujeitavam e achavam que era assim mesmo. E hoje a gente já tem um grau de consciência que permite perceber que não é possível fazer isso. Como assim o meu chefe grita comigo? Como assim faz coisas horrorosas que eu já presenciei em empresas, como arrancar um telefone da parede, quebrar no chão na frente do empregado porque o empregado estava usando de maneira inadequada o telefone? Coisas que a gente imagina, não, isso não acontece no século XXI, mas eu dou muitos cursos gerenciais, então as pessoas acabam relatando esses episódios que parecem totalmente absurdos. Tem a ver com inteligência emocional, né? Exatamente, a dificuldade de lidar com as pessoas. Isso é aprendido desde o momento familiar, mas muitas pessoas acabam seguindo adiante sem ter essa aprendizagem muito bem consolidada. E aí, pavio curto, acaba estourando em cima da equipe. Até um tempo atrás, as pessoas achavam tolerável passar por isso. E hoje nós estamos muito mais conscientes e a gente sabe que isso não pode acontecer. Então, nossos antigos chefes estão tendo que aprender a realmente respeitar as pessoas, a virar líderes. E, nesse sentido, o meu livro surgiu para poder trabalhar essa trajetória aí de chefe para líder, procurando ajudar as pessoas. Porque qual é a tendência normalmente do colaborador? É julgar, é ter raiva, mas a gente precisa entender que esse chefe se formou numa época em que esse modelo era normal. Então, meu livro veio com o objetivo de a gente, inclusive, entender como isso acontece e procurar colaborar para que essas pessoas possam ir mudando esse padrão de comportamento. Ajudar na mudança, né? Exatamente. Não é só questionar condenar, e exigir, condenar, isso, né? Exatamente. Mas ajudar. E então, aqui tem um personagem principal que, na verdade, ele é fictício, mas formado por uma série de elementos que
tu observou na vida real. Isso, Larissa. O nome Quem é esse personagem? Lúcio Queiroz, que é um gerente, então, à moda antiga. E o Lúcio já chegou ao fundo do poço na vida dele. O casamento acabou, relacionamento super complicado com o filho, ele tem várias dificuldades, o resultado da empresa começa a cair, ele é o diretor comercial da empresa. E aí, quando ele vê que ele está no fundo do poço, ele passa por um momento extremo, que é o único filho cortando relação com ele, não aguentando mais a atitude dele, porque ele acabou de ter uma atitude de assédio moral na empresa, e o filho é RH da empresa, o filho não aguenta, pede demissão, e os dois moravam juntos, arruma a mala e sai de casa. Mas essa história realmente aconteceu, não? Não. Essa história é o que o Lúcio Queiroz vive no livro, né? Porque tu me dizias até que esse livro ele tem uma particularidade, né? Que é com relação ao jeito de contar a história. Ele tem um conteúdo de liderança transformadora, mas ele é embalado na história do Lúcio Queiroz, ou seja, é um livro de autodesenvolvimento romanceado. Esse estilo de livro, não existe ainda autores brasileiros que trabalham isso. A gente tem vários modelos americanos, como o Monge Executivo, por exemplo. Quem mexeu no meu queijo. Isso, Quem Mexeu no Meu Queijo, Liderança Radical. Mas no Brasil existem romances, como o do Paulo Coelho, Augusto Cury, que traz mensagens, mas não exatamente um conteúdo. Ou existem os livros mais de conteúdo. O que eu fiz, então, foi pegar o conteúdo de liderança transformadora e embalar com a história do Lúcio Queiroz, porque é mais gostoso ler um livro com uma história do que só com conteúdo, né? Essa foi a proposta. Agora, como é que um chefe que foi embasado nesses princípios antigos pode mudar a sua relação com os funcionários? Isso a gente vai ver através da trajetória do Lúcio Queiroz. Quando ele chegou no fundo do poço e teve esse ataque cardíaco, ele procurou a ajuda de uma coach, de uma profissional, que começou a atendê-lo semanalmente, e ela vai passando várias informações e várias aprendizagens, e o Lúcio vai testando isso no dia a dia. Agora, o interessante no livro é que, ao mudar profissionalmente, ele começa a mudar como pessoa também, porque não existe essa diferença, né? Não tem o bom profissional e o ser humano ruim. As coisas são muito interligadas. E aí o Lúcio precisa fazer todo um resgate da história com o filho, da história com a ex-mulher, porque é a ex-mulher que vai intermediar essa aproximação com o filho. O Lúcio vai precisar de uma nova chance para renascer, de certa forma, e poder recuperar todas as relações que ficaram muito prejudicadas. A gente tem um material com a produção que tu trouxeste, um vídeo? Isso, um vídeo do livro. Um vídeo do livro? Isso. Será que a gente consegue assistir agora? Vamos ver? E a gente viu todas as palavras-chave aí que compõem o livro, né? Exatamente. Agora, a liderança transformadora, ela é baseada
em 5 princípios. Isso, 5 princípios. O que o Lúcio precisou aprender? O primeiro princípio é conhecer a ele mesmo. Ele precisava saber como é que ele estava para ver o que precisava melhorar. É difícil? Essas pessoas têm dificuldade em enxergar como elas são vistas Larissa, por outras? eu diria que todo mundo. É muito difícil a gente se conhecer, saber exatamente como a gente é, mas o primeiro passo é essa autoavaliação. O segundo passo da liderança transformadora é saber como o outro te vê. Então, primeiro, como é que você se vê? Depois, como o outro te vê. Isso é muito importante. Terceiro passo, aceite-se integralmente. É muito curioso, as pessoas acabam negando isso, mas a gente possui sempre os dois lados. A gente tem o lado luz e o lado sombra, o lado bom e o lado ruim. E a maioria das pessoas esconde o lado ruim debaixo do tapete como se não existisse. Enquanto você nega o seu lado sombra, você não consegue se apropriar dele para superá-lo. Então, o terceiro passo é aceite-se integralmente. Ok, eu tenho virtudes, eu tenho defeitos também, eu vou me aceitar. Quarto passo, você precisa superar esse lado mais negativo mostrando o seu melhor. Tudo bem, eu tenho os dois lados, mas eu vou fazer com que o meu lado bom seja melhor. E, finalmente, quando você consegue que o teu lado bom seja melhor, o quinto passo, ajude os outros nessa jornada. Então, o Lúcio, depois que ele consegue toda a superação dele, caminhando na direção da liderança, ele precisa ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, dentro da empresa, na família, entre os amigos, porque se você não ajuda as pessoas a serem seres humanos melhores, você também não consegue ser um ser humano melhor. Basicamente é isso que ele aprende e ele vai mostrando isso com muita emoção, com suspense. Acontecem uns mistérios no livro, tem algumas coisas interessantes que ninguém espera, tem um momento de impasse, quando tudo parecia que estava resolvido, o Lúcio passa por uma nova dificuldade. É um livro que ele faz uma semana que saiu da gráfica, mas já vendeu 1000 exemplares, foi muito rápido e as pessoas que já leram estão dando feedbacks muito positivos, porque o Lúcio Queiroz pega pelo coração mesmo e leva as pessoas juntos a fazer esse caminho de desenvolvimento e crescimento. O livro foi lançado semana passada em Blumenau? Isso, no Concar em Blumenau, essa semana no Exar em Gramado, no mês que vem eu estarei em João Pessoa, fazendo lá também o lançamento. Aqui em Floripa a gente encontra? Ele agora está nas livrarias catarinenses, acabou de chegar, e no Shopping Itaguaçu, em São José, na Nobel, ele também já está lá. Durante todos esses anos de experiência, tu observas que as técnicas de recursos humanos, elas são efetivas ou tem alguns casos que são intransponíveis? Larissa, as pessoas precisam querer. Eu acredito que tendo atitude, se você realmente quer mudar, com certeza as mudanças acontecem. As pessoas têm todas as possibilidades de fazer mudanças a hora que quiserem. Tem gente que sofre da síndrome de Gabriela. Lembra da novela Gabriela Cravo e Canela? Não é da tua época, né? Agora vai reprisar. Pois é, e tinha uma musiquinha da reprisar Gabriela. Não, uma versão que era nova, aquela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem gente que sofre da síndrome de Gabriela. Não, eu nasci assim, não tem jeito de mudar. Isso não é verdade. Se você está disposto a recomeçar, se você tem humildade suficiente para admitir que tem coisas que não vão bem e que precisam ser modificadas, você com certeza vai dar conta do recado. O problema é que às vezes as pessoas esperam chegar no fundo do poço, como foi o caso do Lúcio, separação, a mulher já tinha o abandonado há 10 anos atrás, rompeu a relação com o único filho que não aguentou mais a postura do pai, porque ele se recusava a enxergar que as coisas não estavam indo bem. O resultado da empresa caindo, a produtividade caindo, porque pelo medo as pessoas dão resultado até um determinado ponto, depois elas não aguentam mais e elas adoecem, elas pedem demissão da empresa, elas baixam o resultado. Não é necessário chegar no fundo do poço para você perceber que precisa mudar, né? Agora, tu acreditas também que existem corporações já que assimilaram essa nova realidade e que aí passa, num outro extremo, passa a não aceitar limites, imposições, cobranças? Também acontece isso? Com outro certeza. extremo? O James Hunter, do livro Monge Executivo, que também é um livro embalado com uma historinha, ele diz o seguinte: nós estamos vivendo uma crise de identidade de liderança. Antigamente era o chefe, que era tudo pela autoridade, pelo poder absoluto. E aí ele fala da liderança servidora, o James Hunter. Mas o que acontece? Nós estamos num momento de passagem de uma era para outra. E hoje a gente vive uma crise das
as pessoas não saberem mais ser chefes porque não pode, mas ainda não aprenderam a ser líderes. Então, nem castigam, nem premiam, nem condenam, nem elogiam. Isso também é muito perigoso. Acabam ficando num limbo, né? Exatamente, ficam no limbo e as pessoas perdidas sem saber o que fazer. E essa garotada que está chegando não aguenta numa empresa onde tenham chefes à moda antiga. Ou eles se sentem respeitados e valorizados, ou eles vão pedir demissão e procurar outro lugar. E como a gente precisa deles, não tem jeito, as gerações anteriores vão se aposentar em algum momento, nós vamos precisar mudar a nossa maneira de lidar com as pessoas também. Não tem saída, agora é para valer. Tá certo. Márcia Luz, muito obrigada ali. Com o livro Agora é para Valer, a verdade, a verdadeira história de quem passou de chefe dos outros a líder, né? Não basta ser chefe, tem que ser líder, tem que ter o respeito, líder. A confiança dos funcionários, assim é muito mais fácil trabalhar. Assim, né? Você consegue o resultado que quiser na organização. Se você tem o respeito das pessoas, você tem absolutamente tudo. Tá ok, obrigada, Márcia, pela presença. Obrigada, Larissa. Até uma próxima. Vamos para o intervalo? A gente volta já.